Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Digital Commerce Podcast. A gente está novamente aqui em São Paulo, né, Rafa? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Um assunto aí que eu acho que no Brasil aí é muito pouco explorado. Está engatinhando, alguns, né, grandes players com certeza já adotam, mas acho que é muito subutilizado aí, que é o marketing cross-channel, realmente fazer uma unificação aí de todos os canais, né, e conseguir extrair melhor do e-commerce. Isso aí. Bom, e para, né, contar para a gente aí como alavancar o e-commerce, né, colocando aí, utilizando a mensagem certa no momento certo, com o canal certo, a gente convidou aqui ele que é nosso parceiro, né, e amigo aqui, o Daniel Simões. Ele que é General Manager da Moengage no Brasil e na América Latina, né? Vocês já estão presentes em mais de 35 países, é uma plataforma de engajamento de usuários que ajuda marcas aí a entregarem experiências personalizadas em múltiplos canais, né? E para começar, que seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês, com toda a audiência, falar um pouquinho sobre essa marketing cross-channel, né? Tentar desmistificar isso e falar um pouco de algumas informações que a gente obteve com uma pesquisa que a gente fez com alguns executivos de marketing, né? Que vai trazer algumas coisas bem interessantes aqui para a gente usar como pano de fundo para essa próxima conversa. Show. O Daniel, inclusive, esteve com a gente lá no Digital Commerce, o evento que a gente fez no ano passado, né, em Curitiba. Lá a gente fez um evento de 1 ano de comemoração, né? Vocês falaram um pouquinho sobre a jornada do consumidor, muito legal também. Para a gente começar, Daniel, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente conhecer um pouquinho mais de você como profissional. Tá bom. Bom, eu comecei minha carreira num mundo completamente distinto, com um banco de investimentos, depois fui para consultoria e no comecinho dos anos 2000, mais ou menos, não vou falar direito aqui a data para não entregar, aí comecei com esse mundo de startup, com esse mundo de SaaS, né? Na época não era nem SaaS, era serviço por assinatura, né? Mas fui indo nesses últimos anos muito para essa questão de Martech, né? Estou trabalhando em Martechs já há mais de 10 anos, muito focada em soluções para ajudar as áreas de marketing a conseguir lidar com esses desafios que existem dentro do marketing digital. Então, esse é um pouquinho do meu background, já envolvido bastante aí nesse mercado de aplicativos, de e-commerce e de Martech há um bom tempo. Legal. E fala um pouquinho mais pra gente da Moengage também, tipo, qual que é o objetivo? Eu expliquei ali rapidamente, Legal. Mas qual que é o propósito de vocês mesmo no que vocês estão trabalhando? Eu acho que, como você falou bem, a Moengage é uma empresa que nasceu na Índia, né? A Índia tem uns desafios gigantes, tudo quando a gente fala na Índia, os números são muito grandes. A Moengage nasceu justamente disso, das pessoas não conseguirem ter uma ferramenta que conseguisse se comunicar efetivamente em larga escala. Né? Então, a Moengage nasceu na Índia, hoje é uma empresa baseada nos Estados Unidos, mas sua maior operação ainda está na Índia, né? No mercado asiático. O conceito da Moengage, ela é uma plataforma de engajamento de clientes. Tá? Isso vem, vamos dizer assim, um degrau acima da plataforma de dados de clientes, que é a CDP. Né? Moengage é uma CEP. Tá? Ou seja, então, ela também funciona como CDP, a partir do momento que eu unifico todas as informações de um cliente numa base só. Né? Conseguir entender qual que é o comportamento desse cliente no digital, seja no site, seja no aplicativo, agregar também a informação desse cliente na loja física, agregar a informação qualquer que seja, trazer isso tudo para uma base só. A partir do momento que você tem essa base integrada, você consegue gerar ali muita informação e muito insight desses clientes para que você consiga ter uma melhoria significativa nas suas campanhas. Tá? Então, esse é o conceito, é ser ali uma visão única de informações consolidadas para que você consiga entender o comportamento do seu cliente, que você consiga também fazer o engajamento. Né? Então, também já está na Moengage toda essa parte de orquestração de campanha, então eu já consigo ali criar as próprias campanhas para envio de push, envio de e-mail, envio de WhatsApp, envio de SMS, tudo também integrado. Ou seja, então você consegue ver de um lado toda a informação que o cliente te traz, todo o comportamento desse cliente durante a jornada, tá? Desde o momento que ele não é cliente, a gente começa a medir esse cara até quando ele não é usuário identificado, até enfim, a recorrência. Fez a primeira compra, o que ele fez, como é que ele fez, como é que não fez. Então, maneiras de segmentar e fazer tudo. Então, acho que é literalmente você conseguir entender o seu mundo de clientes, conseguir saber o que eles estão gerando. Né? A gente sabe que no digital a gente deixa muitas pegadas, então a gente organiza essas pegadas, vamos dizer assim, coloca isso
numa plataforma e traz ali, utiliza a inteligência artificial para trazer insights, para trazer informação e dados que vão te trazer maior relevância para você conseguir não só continuar tendo a sua estratégia de aquisição, mas também fazendo a recorrência e o engajamento desse usuário. Legal, muito bom. A gente vai falar um pouquinho mais dessas estratégias ao longo aí do podcast. Tá bom. Boa. E para a gente começar, Daniel, eu queria que você falasse o que é o marketing cross-channel mesmo, quais os pilares dele. Tá. Eu vou começar falando com o que ele não é, tá? Eu acho que é interessante fazer essa diferenciação, né? Porque a gente fala, putz, eu tenho uma estratégia multicanal, ou seja, eu utilizo vários canais para falar com o meu cliente. Isso não é ser cross-channel, tá? Isso é literalmente multicanal, você tem vários canais, mas esses canais não se conversam, não estão ali conectados entre si. Quando a gente vai para uma estratégia cross-channel, é justamente conseguir identificar como esses canais se complementam. Tá? Ou seja, você conseguir entender o que essa pessoa consumiu no seu site, como é que você fez a comunicação via e-mail, como é que você faz o SMS, como é que você faz isso na sua própria loja física, mas com que toda essa comunicação esteja fechada, que seja uma comunicação que o cliente se sinta independente do canal, que essa comunicação seja uniforme, né? Que essa comunicação ajude ele durante esse processo todo. Então, se eu entrei no site, fiz algum tipo de pesquisa, coloquei e tal, eu já consigo, de repente, identificar o interesse dessa pessoa para conseguir mandar, de repente, um e-mail para ele justamente naqueles dados que ele está buscando. Então, é justamente isso, você aprender com a comunicação. Você aprender e mandar algum tipo de informação e ter certeza que essa estratégia, como o nome já diz, ela é cruzada, ou seja, ela está intrínseca entre os canais que você está utilizando, mas com que seja de uma coisa só. Não simplesmente trabalhar com informação em silos, né? Minha campanha de marketing, de e-mail marketing deu esse resultado, minha campanha de WhatsApp deu isso, meu site deu aquilo e meu app deu aquilo. Não, isso é uma visão multicanal. O cross-channel é a campanha inteira, independente do canal, o que ela gerou. Né? E aí passa, como a gente falou, de ter a ideia de ter sempre o cliente no centro e conseguir entender o comportamento do cliente para conseguir trazer essa estratégia cross-channel especificamente. Legal. A gente fala muito ali sobre cross-channel e tudo mais, sobre o comportamento do consumidor e tudo mais. Para entender um pouquinho mais como os profissionais estão vendo isso, estão investindo nisso, vocês fizeram uma pesquisa, que foi o que você falou, como que foi o público da pesquisa? Por que vocês montaram? Como que foi esse... Essa pesquisa foi feita, a gente fez, que terminou em dezembro, tá? Uma pesquisa foi feita nessa primeira fase no mercado americano. A gente teve um resultado bem bacana nisso e está trazendo também essa pesquisa para a América Latina. Então, acho que mais um mês e pouquinho, a gente vai ter os resultados aqui dessa pesquisa na América Latina. Eu imagino que os resultados vão ser distintos em alguns pontos, mas o que a gente conseguiu entender nessa pesquisa é que as dores são as mesmas, independente do tamanho da empresa, independente do segmento, ou seja, todo mundo que tem uma campanha digital os desafios são basicamente os mesmos, né? Então, acho que a ideia foi justamente isso, foi tentar entender com essa pesquisa, de novo, quais são os desafios, o que você está usando ou seja, o que você está fazendo hoje em dia, né, para conseguir trazer ou seja, como é que você... Alguns temas que a gente colocou aí, por exemplo, se fala muito hoje em inteligência artificial, como é que está sendo utilizada a inteligência artificial, quais são as ferramentas, para quê? A gente falou um pouquinho de personalização também, então foram alguns temas que a gente colocou justamente para entender, a gente chamou o estado do cross-channel marketing, né? Porque no final das coisas todo mundo fala, mas a gente não tinha ali um modelo, um denominador comum de falar, quem que está fazendo? O que está fazendo? Sim. O que é uma estratégia boa? O que não é? Eu acho que foi muito nesse caminho que a gente fez a pesquisa. A gente mandou para cerca de um pouco mais de 1.000 pessoas, 750 mais ou menos responderam. Então você vê que teve um interesse legal, teve uma troca bacana, e isso que nos vamos dizer assim, incentivando a fazer essa pesquisa também aqui na América Latina. Tá? E aí acho que a gente vai deixar aqui um QR Code depois, né? Isso, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela para quem quiser baixar, conferir ali, tudo que a gente falou. Inclusive, eu já dei uma olhada na pesquisa, claro, dando um alerta de spoiler ali, que realmente ali o que eu vi da pesquisa é muito o que a gente tem visto aqui com todos os profissionais de e-commerce que a gente tem conversado aqui no podcast, dos clientes e tudo mais, assim, de forma mais frente a frente, reforçou muito o que vocês trouxeram lá. Gostei bastante da pesquisa. Então, vale muito a pena aí o pessoal baixar ali, que tem bastante insights legais ali. Tem até dicas dentro de acordo com o que saiu, tem dica de
que se pode colocar na prática ali para fazer. Sim, só te interrompendo, que a gente fez num formato diferente dessa vez, a gente se uniu ao Marktunes, né, que é uma empresa, uma pessoa que faz cartoons sobre marketing, né, então coloca ali, então não ficou aquela coisa de pesquisa, só texto e tal, não sei o que, a gente conseguiu trazer alguns dos insights via cartoon também, então tá num formato bem bacana, acho que vale a pena a leitura. Legal, e quem estiver ouvindo o Spotify, daí vai estar na descrição o link. Isso, na descrição do link. Tem bastante gente que ouve lá. Então, para a gente começar e falar sobre a pesquisa, quais os canais de engajamento mais populares e eficazes que a pesquisa trouxe? Olha, a gente mediu ali os maiores, no total foram 12 que apareceram como os maiores canais, tá? Aqui eu acho que aí tem alguma diferenciaçãozinha entre mercado americano e mercado brasileiro, a questão do WhatsApp. O WhatsApp nos Estados Unidos está lá na rabeira, entre o 10º e o 12º. A gente sabe que aqui ele com certeza vai estar entre os top 3, tá? Nesse sentido. Mas tirando isso, acho que a gente falou de coisas muito são coisas parecidas, né? Então, o mais importante ainda na comunicação continua sendo o e-mail. Tá? Uma coisa que aqui fala, putz, é polêmico polêmico, mas, né? Tem gente que torce o nariz e faz esse tipo de coisa, mas enfim, a pesquisa ali aponta, vocês vão ver que está como que mais de 75% das pessoas faz e mais de 70% coloca como o canal mais eficiente para gerar a recorrência, para gerar a compra, né? Então, acho que o e-mail, de novo, é alguma coisa, como você falou, muito polêmica, acho que essa é a palavra correta, mas se a gente conseguir ajustar o tom e fizer parte, não ser só um e-mail, né? A gente consegue evoluir bastante, tá? Depois de e-mail, em termos do que aparece mais, a gente fala do site, tá? Aplicativo e redes sociais. Eu acho que esses são os 4. De novo, não tem muita diferença do que a gente faz aqui no Brasil, né? Tirando o WhatsApp, que eu acho que aqui no Brasil é muito mais relevante. É relevante, mas talvez para canais de comunicação não tão personalizados, como é usado no e-mail e outros, né? Porque não é todo mundo que faz essa hiperpersonalização. Não sei o quanto ele também vai estar entre os tops. Mas eu acho que ele entra, de novo, como a gente falou, como é uma comunicação cruzada, ele pode entrar com alguma dúvida, com um chatbot, com alguma coisa assim, eu acho que ele pode funcionar. Não acho que seja o primeiro contato. Não é que eu entrei no seu site e vai mandar um WhatsApp. Eu acho que isso é muito invasivo. Até por mais que a gente seja bem permissivo, que a gente não tenha muito esse tipo de restrição, mas eu acho que não estar contatando no WhatsApp. Mas a partir do momento que você tem essa ligação que o cliente deu abertura para fazer, é um mecanismo muito eficiente. Sim, total. Eu acho que essa é a frase perfeita ali. O cliente deu a abertura. A partir do momento que eu tenho as minhas marcas preferidas, que eu tenho uma comunicação, que eu quero saber dela, eu quero saber quando ela tem a promoção das coisas que eu quero, eu vou gostar que um consultor, que um vendedor, ou que tem alguma mensagem me avisando sobre algo que ele sabe que eu gosto, né? Então, acho que esse que é o ponto, né? Se a marca já entende quais são os produtos que eu sempre compro que eu gosto, eu vou estar aberto a receber aquela comunicação mais íntima. Seja um SMS que ninguém usa, mas você vê às vezes a notificação, uma coisa assim, né? Sem dúvida. E eu acho que isso faz parte, um dos pilares, né, da estratégia cross-channel, é justamente essa visibilidade. Ou seja, como é que eu vou me colocar visível para uma pessoa que, de repente, não voltou no meu site ou não interagiu a minha rede social? Então, acho que isso, quando a gente tem esse tipo de dado e fala, putz, esse cara está meio sumido, como é que eu vou falar? E aí a gente pode até colocar ali um WhatsApp no oi, sumido, né? Alguma coisa nesse sentido, para trazer. Então, acho que esse é uma coisa. Ou seja, visibilidade, como o nome já diz, você tem que estar visível. Para você estar sendo visível, você tem que estar onde o consumidor está. Se ele saiu do site, se ele não está interagindo com rede social, se ele não baixou seu app, putz, vamos lá, vamos para o e-mail, não respondeu o e-mail, cara, vamos no WhatsApp. Eu acho que essa é a beleza da estratégia cross-channel, é você conseguir também buscar essa informação e segmentar esse cliente, entender que de repente se ele não está interagindo com a marca, qual vai ser o melhor canal? Porque a gente sabe que hoje, se a gente for falar em termos de jornada, com a quantidade de canais, a quantidade de clientes, a jornada hoje ela é infinita. A quantidade de combinações que você tem dentro de uma jornada é infinita. Então, a gente tem que ir tentando testar, começa aqui, começa ali. E, de novo, uma jornada, a sua jornada não é igual a jornada do Rafael, que não é igual a minha jornada, né? Então, acho que a gente tem que tentar também conseguir trazer e entender isso. Então, de novo, acho que um dos segredos para a estratégia cross-channel é não torcer o nariz para isso. Não vou fazer e-mail ou não vou fazer WhatsApp. Você vai fazer tudo.
Você tem que fazer o que o seu cliente quer. Você tem que fazer... Para você ser visto, você tem que se adequar ao comportamento do seu cliente. O cliente está em tudo, né? Exato. Então não adianta. E não adianta, de repente, você ir para o site com uma promoção X ou vai até em influenciador ou rede social com uma promoção Y e com uma outra coisa. Não, essa mensagem tem que ser coesa. Né? Ele tem que entender que você está falando uma mesma língua independente dos canais. Legal. E tem algum canal, a gente falou aqui de WhatsApp, SMS, marketing influência, enfim, social, tudo mais. Tem algum canal que você acredita que tem um potencial, porém as pessoas, né, pensando em Brasil aqui, que não estão utilizando ainda muito na estratégia, que faz algum sentido começar a parar para, né, fazer um MVP, fazer um teste AB ali? Olha, eu gosto muito da notificação push dentro do aplicativo. Tá? Eu sei que não é todo mundo que tem aplicativo, eu sei que é difícil a questão do aplicativo ser relevante o suficiente para você conseguir trazer essa pessoa várias vezes, mas eu acho que para quem tem aplicativo, né, eu enxergo que muita gente tem, às vezes o aplicativo fica perdido, fica simplesmente como um canal que ninguém usa, que não sei o quê. Eu acho que a questão do push dentro do aplicativo, ela é muito eficiente, é muito íntima, ou seja, você já tem um aplicativo, a pessoa já sabe que está ali, tem a questão muito aí quando a gente falar um pouquinho de rentabilidade, poxa, o push ali tem um custo zero. Sim. Né? Então, a gente viu, e esse é um exemplo bem interessante de um banco aqui na América Latina, que é nosso cliente, que foi efetivamente trazendo toda essa estratégia do web to web, ou seja, tentar sair de internet banking para o banking dentro do aplicativo, conseguiu ser muito eficiente nisso e também está migrando justamente a comunicação, até a comunicação transacional, vamos dizer assim, deixou de mandar e-mail, deixou de mandar SMS e está fazendo tudo dentro do aplicativo. Então, acho que é uma coisa interessante, é um segmento que eu acho que tem muito espaço para ser explorado. Né? Você tem muitos formatos dentro de notificação push para que não seja uma coisa tão chata, tão não sei o quê. E a gente sabe, a gente está aqui sem o celular, já está meio que a perna vibrando ou colocando, que a gente sabe que vai vir aqui, quando você vai chamar a atenção. Né? Então, se você, de novo, isso vale não só para a questão do push, né? Mas para toda a comunicação. Se você souber usar direitinho, na frequência correta, com o grau certo de personalização, com a informação relevante, vai trazer resultado. Né? Mas eu indicaria aqui a questão do push, principalmente, até porque eu falei, é uma questão que, como o custo é muito baixo, você tem um ROI bastante alto aí nesse canal, se você souber utilizar ele bem. Legal. E em 2024, aí, quais os principais objetivos das marcas, né, segundo o estudo que vocês Segundo a pesquisa ali, 60% o principal objetivo ainda é a aquisição de clientes. A gente estava antes aqui debatendo um pouquinho sobre essa briga da aquisição versus retenção. Então, 60% em aquisição e 40% ali na retenção. Né? Então, acho que o desafio continua sendo trazer o cliente de maneira mais efetiva, mas também já chegando, não tá ali um 80-20, um 70-30, já está no 60-40, já está num equilíbrio melhor entre essa estratégia única, vamos dizer, que existia no passado de aquisição, e está se preocupando bastante também com recorrência, com retenção, com esse tipo de fidelização. Por que você acha que isso acontece? O pessoal pensa muito na aquisição e esquece da recompra, esquece de trabalhar, assim. Eu acho que sim, eu acho que a gente foi meio que enviesado no KPI principal ali de aquisição, porque a gente veio de uma aceleração muito grande nesses últimos anos, né? Ou seja, o digital era um canal razoavelmente pequeno, que durante a pandemia explodiu e veio trazendo gente, então a gente acelerou muito nessa questão da aquisição e ainda ficou nesse caminho, né? Mas a gente sabe que, enfim, dependendo da marca, coisa parecida, existe, claro, uma estratégia de aquisição, mas tem muita gente que você já falou uma vez, que ele já conhece, tal. Como é que eu vou trazer esse cara de volta? Né? Então, eu podia até inventar um termo aqui, que é a reaquisição. Né? Ou seja, você falar de novo com alguém que você já falou no passado, mas que não converteu. Como é que eu faço essa minha estratégia de trazer esse cara de novo? Estamos recomeçando ali o relacionamento. É uma coisa nova. Né? Será que as estratégias de aquisição são mais fáceis de fazer do que a da recompra? Por isso que o pessoal, né, a gente entrando numa parada mais filosófica aqui, conceito. Será que o
pessoal acha que dá menos trabalho, é mais fácil? Pode ser, eu acho que sim, mas eu iria num ponto um pouquinho além. Eu acho que a gente ainda não consegue medir com tanta exatidão o retorno de um cliente recorrente. Ou seja, sempre se fala, né? Quando a gente fala, putz, o custo de adquirir um cliente novo é 5 a 10, 15 vezes, mas ninguém tem um número correto. Então, acho que existe um pouco desse preconceito, assim, de conseguir entender qual que é o lifetime value de um cliente, o que esse cara está me trazendo. E querendo, como a gente está falando, lifetime value também demora um pouquinho para você fazer, né? Enquanto a aquisição já é um resultado ali na veia. E o lifetime value, esse cara pode demorar um pouco, 6, 7, 8, 10 meses para conseguir trazer esse valor. Então, acho que tem um pouquinho nesse sentido também, de conseguir ter um esforço maior, uma cultura maior. Ou seja, quando a gente fala muito de KPI, fala, putz, é ROI, é conversão, é esse tipo de coisa, isso está na veia que é o cliente novo. Mas são poucas as empresas que eu falo, puta, qual que é... O lifetime value é um KPI para você? Não são muitas empresas que estão olhando nisso. Então, acho que também tem esse aprendizado da gente conseguir medir, né, o retorno de um cliente recorrente, de um cliente fidelizado versus trazer o outro. E a gente sabe que, no nosso mercado está todo mundo ali, retorno imediato na veia, vai garantir esse mês para conseguir ter o budget do mês que vem e tal. Então, acho que também tem um pouco dessa cultura do resultado imediato, da questão de estar sempre ali medindo isso e deixa um pouco de lado a questão da retenção. Principalmente no Brasil, né, por ter muito varejo, né, o varejo meio respira esse tipo. Exato. E no Brasil eu ainda acho que, comparado à pesquisa, é um 80-20 ainda, acho que o pessoal não Pode ser, esse vai ser um número interessante de ver. O pessoal não está ainda pensando tanto em investir na Mas fica o convite aqui, tá, gente? Vamos Sim, pensar junto e certeza. vamos ter estratégias efetivamente aí de retenção e de aquisição que a conta fecha, tá, gente? Então, isso que eu queria entrar aí. Qual que você acha que é a importância desse investimento na retenção de cliente em vez da aquisição? Eu sou ali um defensor muito árduo da questão da retenção, né? Eu acho que se você já conseguiu trazer essa pessoa já teve uma experiência, se a experiência for boa, empiricamente é muito mais fácil você conseguir trazer esse cara de volta. E como você vai trazer? Vai trazer realmente entendendo, ou seja, buscando o que esse cara... Ou seja, como é que ele fez a compra? Qual foi a jornada dele? O que ele olhou? Como é que ele conseguiu colocar esse cara dentro de um grupo, de uma segmentação específica, que você consiga continuar falando com esse cara com relevância. Né? Então não é simplesmente aquele negócio, o cara pesquisou uma geladeira, não adianta sair mandando retargeting para ele no próximo mês que ele não vai comprar a geladeira de novo. Sim. Entendeu? Mas você tem que entender, esse cara comprou a geladeira por quê? Será que ele está num perfil de que está reformando a casa? Será que eu tenho mais coisa para vender para ele? Ou se ele comprou geladeira, será que ele está trocando todos os eletrodomésticos da casa dele? Como é que eu consigo fazer? Então, esse tipo de informação, quando você volta para a pessoa com uma oferta relevante ou com alguma coisa que está alinhado com aquele momento de compra, é muito mais fácil de que simplesmente trazer o cara de novo. A gente sabe que os usuários novos, a grande maioria está vindo também pela questão de preço, então é uma outra coisa, ou seja, para um usuário recorrente, de repente você não precisa estar trabalhando sempre na questão do desconto, do preço baixo, desse tipo de coisa. Você pode estar trabalhando realmente e ajudar e ser o parceiro desse seu cliente nessa jornada que ele está fazendo. Acho que iria por esse caminho, assim. Com definitivamente certeza. Dá para ter mais retorno justamente por isso. Porque se você já fez essa primeira vez, já conhece, você não vai precisar bater em preço, ele gostou da experiência, tem que estar bem. Né? Nesses termos, pensando, é mais fácil, mas fazer toda essa orquestração aí que eu acho que é difícil e por isso que hoje o pessoal acaba não fazendo. Pode ser. Porque pensar todas essas variáveis, sabe? Pode ser, mas eu acho que aí a gente entra num outro ponto também que a pesquisa colocou ali, que é o uso das ferramentas e da famosa inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial não é uma coisa que não está aí, que não existe. Está aqui, existe. A gente tem lá ferramentas que vão te entregar, ou seja, qual que é o melhor canal para falar com o seu cliente, qual que é o melhor horário para falar com o seu cliente, qual que é o momento que esse cliente está. De novo,
utilizando a inteligência artificial, porque não tem braço suficiente para você pegar cliente por cliente e entender esse momento. Você tem que agrupar esses clientes, você tem que segmentar esses clientes dentro de alguns grupos. De novo, a gente não pode criar uma segmentação para cada CPF que você tenha na sua base, a gente tem que agrupar essas pessoas numa quantidade de grupos que tenham comportamentos semelhantes, mas utilizando ferramentas que vão te ajudar muito a fazer isso. E a partir do momento que você tenha isso, que você tem, de novo, não precisa ter 300 tipos de segmentações, mas começa ali, separa em 10, 12, 20 segmentações específicas que você vai conseguir ter um tipo de comunicação diferenciada para isso, né? E aí fala, mas eu não consigo mandar 20 comunicações diferentes. Volta na inteligência artificial. Faz uma primeira e joga num chat GPT, em alguma coisa, algum gerador de texto que vá conseguir fazer isso. Então, nessa pesquisa especificamente, a gente vê que a inteligência artificial está sendo utilizada muito para esse caminho, né? Ou seja, para ganhar escala, para geração de conteúdo, para segmentação, para personalização, que aí você consegue fazer uma coisa bem, bem bacana, né? De novo, o cliente tem que se sentir como se aquela comunicação fosse feita exclusivamente para ele. E a gente sabe que isso não é possível. Mas a gente sabe que a gente pode acertar vários temas e ele vai se sentir isso mesmo sabendo que eu mandei aquela comunicação para mais um grupo de pessoas. Não pode ser a comunicação exclusiva, né? Eu tenho aqui um exemplo até, isso como consumidor, vamos dizer assim, de uma empresa grande aqui do Brasil que, cara, começou a me mandar e-mail, mandava cerca de 3 a 4 e-mails por dia. O primeiro e-mail de manhã era para comprar roupa de criança, sendo que meus filhos estão na faculdade, ou seja, não tem. O segundo e-mail era moda feminina, também não é nada que me coloca. E o terceiro é um e-mail genérico. Esses caras têm uma linha de esporte. Eu consumo muito roupa de esporte, gosto de esporte, não recebia nada disso. Eu me descadastrei no e-mail. Então, não é uma questão de quantidade também. Eu não tenho que mandar, é uma questão de entender, de qualidade dessa informação. Né? De inteligência. De usar os dados, né? Estão aí, né? De que forma que você vai utilizar esses dados. Dentro da pesquisa até que eu achei interessante, a questão da personalização, é de que forma as pessoas acham que o e-mail está personalizado, com o primeiro nome. Exato. Né? Então, você tem um e-mail personalizado? Tenho, eu coloco o primeiro nome. Exato. Né? E a gente recebe muitos conteúdos, e às vezes até uns erros, né, no primeiro nome, que é horrível, eu falo, meu Deus do céu. E de que forma, assim, de uma forma que talvez mais básica, o pessoal pode trabalhar isso, né, essa personalização ali, né, como você falou, através das dores e tudo mais, talvez não trazendo algo tão amplo assim, mas se você pudesse criar pra gente ali uma estratégia básica nisso. Isso que você falou do nome, eu falo para todo mundo aqui. Se você acha que está mandando e-mail personalizado porque está chamando o cliente pelo primeiro nome, desculpa, você não está fazendo isso. Sim. E o pior é que a gente recebe e-mails que tenha lá prezado XXX, ou prezado nome do usuário. E quando o chat GPT começou o pessoal começou a escrever, vocês recebiam aquele olá, espero que esteja bem, era alguma coisa assim, que é o padrão, dele, Unidos, exatamente. Lá. E daí eu recebia, olá, isso aí eu falei, gente, pelo menos troca, sabe? Então, enfim, vamos falar. básicas. Personalização usando o nome do cliente foi no século passado, gente. A gente está aqui no século época. Quando a gente fala em personalização, é justamente isso. Ou seja, quanto essa coisa vai ser relevante. Tá? Então eu consegui entender, como eu te dei o exemplo, no meu caso, trazer um pouco mais de informação. O que eu busquei já? Eu comprei alguma roupa de criança alguma vez? Então eu não vou mandar sugestão de roupa de criança. E aí começa com a segmentação básica, a segmentação sociodemográfica, ou seja, qual que é a sua idade, qual que é as suas coisas, então você já começa a ter essa segmentação. Então, eu vou mandar coisas específicas. Aí você consegue cruzar também a segmentação básica com o histórico dessa pessoa de navegação no site ou no app. Olha, ele aqui viu, de repente, sei lá, alguma roupa feminina, de repente tem alguma pessoa que ele coloca. Então, começa a trazer esse tipo de coisa e entender. Então, e aí é o que você falou muito, a questão do teste AB. Mandei esse e-mail, o cara nem abriu. De repente joga uma outra coisa, coloca. Então, de novo, eu acho que essa é a questão. A segmentação que a gente fala aqui, ela dá um trabalhinho de fazer no começo, mas eu acho que o trabalho da segmentação é conseguir entender. A segmentação é um ser vivo, né? Ou seja, eu sou de repente um cliente que estou ali segmentado como um cliente dormente. Você mandou, fez alguma comunicação. Eu passei a consumir,
No momento que eu passei a consumir, você tem que ter essa informação e eu tenho que sair dessa segmentação do cliente dormente para ser um outro cliente ativo. Né? Eu fiz 2, 3, 4 compras, eu tenho que sair do cliente ativo para ser um cliente recorrente. Né? Então, isso que é importante você colocar. E a comunicação vai ser desse tipo. Então, se eu tenho uma comunicação para cliente dormente, de repente eu vou caprichar no preço, de repente eu vou caprichar numa coisa específica, numa vantagem grande que esse cara tem. Se eu tenho uma comunicação que é para cliente recorrente, o que eu vou fazer? Putz, tem alguma pré-venda, alguma coisa que eu sei que esse cara vai fazer? Vou trazer o benefício para ele. Então, acho que a personalização, quando a gente fala, é justamente disso. Que tipo de conteúdo que a gente está mexendo? Né? E aí, aprendendo ou trazendo essas informações ou essas pistas pegadas que a gente falou que o cliente deixa e trazendo isso para dentro dessa inteligência e fazer essa comunicação acertada. Né? E aí depois falando também, personalização passa também por frequência. Né? Ou seja, se a gente sabe que é um cara que manda e-mail, não abre, passa por entender quando que para o horário, né? Ou seja, a gente tem lá uma ferramenta dentro do nosso sistema que é o famoso best time to send, ou seja, então eu jogo ali uma campanha de alguns milhões de usuários e o sistema vai entender que para o Rafael, de repente, para ele é o e-mail na quarta-feira à noite. Para mim é na segunda-feira de manhã, vai fazer, então ele vai distribuir essa mensagem também, então, de acordo com o cliente. Então, isso também é personalizar. Personalizar o formato, a data e o conteúdo. Acho que aí sim a gente está falando de personalização de verdade. E não esquecer de chamar pelo nome, o nome correto. Óbvio, tá? Com certeza. Mas não é só isso. Até os exemplos que você deu seria um feijão com arroz bem feito, que todo mundo deveria fazer, mas na minha visão ninguém faz, né? Mas queria também que você falasse um pouco mais também de um step à frente, assim, uma hiperpersonalização mesmo, assim, algo, né, que realmente fosse mais avançado. E quais seriam os ganhos? Ou se tem algo que você já tem visto aí? Eu acho que a hiperpersonalização passa, como você falou, um estágio mais para frente, passa até pela questão de modelos preditivos, né? De você conseguir entender, de repente, aquilo que a gente falou, né? Se ele consumiu a geladeira, o que ele vai fazer mais, qual que é a propensão. A hiperpersonalização passa pela questão de marca, de número. Ou seja, não adianta, isso é uma coisa que outro dia eu estava discutindo, também tem uma pessoa da nossa equipe que falou, putz, ela adora Havaiana, e ela recebeu ali uma Havaiana que ela achou o máximo. E ela já tinha comprado 4, 5 vezes ali. E ela recebeu aquela Havaiana, não tinha um número. Então, esse é uma coisa específica. Então, tudo bem, deu alguma coisa, não tem um número, legal. Coloca lá um aviso-me quando estiver disponível, faz alguma coisa pelo WhatsApp, aí você vai saber ali que quando chegar você já coloca. Então isso faz parte da personalização. Mas a hiperpersonalização entra nesse nível de detalhe. Sim. Ou seja, entender que eu torço para um time X, que eu uso o tamanho Y, que eu gosto das cores tais e que as minhas marcas prediletas são essas. Né? E aí a gente está falando, sim, de uma comunicação por pessoa. De uma forma muito básica que eu gosto de trazer esse exemplo, tempos atrás a gente tinha aquelas mercearias de bairro, que tinha o tiozinho que ia lá e anotava o que fulano gostava. Então, tem a salsicha ali do seu João, que é aquelas, né, que vinha e tal. Então é para ele, já vou anotar, já mando avisar que tem. Então, sabe, é você realmente conhecer, né? E acho que esse é o desafio da gente conseguir trazer isso, o varejo, online, tudo isso sincronizando nessa, essa que é algo escala, que eu estou animada para trabalhar no futuro próximo, né? E é uma realidade hoje, gente. Ou seja, em vez de ter o pessoal anotando, o próprio usuário vai te dar essa informação. Sim. Né? Ou seja, não é interessante isso quando você faz uma compra, aí o seu KPI ali, putz, compra efetuada, legal, acabou. Não é isso. Você tem que pegar a compra efetuada, tem todo o trabalho de enviar, de mandar essa compra chegar, da pessoa gostar, mas tem todo o trabalho dentro de casa, de eu aprender com essa compra. Como é que ele fez? O que ele buscou? O que ele achou? O que a pessoa ali colocou? Por que não comprou esse, comprou aquele? Estava na promoção, não estava na promoção? Qual que é a cor? Qual que é a marca? Qual que é esse tipo de coisa? Para conseguir aprender isso. E, de novo, as informações estão lá, gente. Seu Manuel não precisa anotar e entender e tal, já está tudo anotado, gente. É só organizar isso, trazer para uma plataforma que vai conseguir, de novo, utilizando mecanismos automatizados para você ter escala, mas numa comunicação hiper-personalizada. Aí, cara, a sua propensão a consumir é muito grande. Sim. Quando você está ali na hora certa, é a mesma coisa que você chegar na padaria, acabou de sair o pão, gente. Sim. Então,
Você podia estar indo comprar leite, presunto, mas você vai sentir aquele cheiro e falar, não, é isso, cara. Levar o pão, assim. Né? Então, acho que é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que a comunicação seja o cheirinho do pão quente, que a comunicação seja um negócio que seja tão... que o cara receba o que ele está precisando, na hora certa, no preço certo, no formato certo, com a entrega que ele queira. Ou seja, a conversão é simples. Sim. Simples não, vai, mas Tá longe de ser simples, mas simples não é a palavra correta. Mas a conversão é muito mais... a sua chance de talvez, conversão, ela é muito maior. Ela é muito maior. Eu sempre falo nos podcasts aí que, tipo, pô, todo mundo tem um filtro em casa de água, tem um equipamento que precisa de manutenção frequente, assim, né? Mas, por exemplo, do filtro, você tem que trocar lá X tempos, né, de uso. E, cara, não tem nenhuma marca hoje que faz um simples avisar, tipo, compre de volta o filtro e você deixa vencer e daí vai postergando, e você poderia ter uma venda ali, tipo... Isso vale para tudo, né? Se a gente parar, ou seja, encher o tanque do carro, cara. Todo mundo faz isso numa frequência quase que padrão. Se eu entendo essa frequência, putz, eu sei que o cara vai encher o tanque quarta e quinta-feira e faz uma coisa, promoção de posto tal, não sei o que, você consegue trazer. Sim. Traz o cara, fala, agora tem uma lavagem que você vai conseguir, você vai fazendo. Então, acho que tá todo mundo propenso, todo mundo esperando o estímulo correto para conseguir consumir. Pra consumir. Acho que essa é a palavra. Qual o estímulo? Como é que você vai conseguir? E esse estímulo não é um e-mail, ou não são 4 e-mails por dia, vendendo coisa que você não quer, porque aí você vai se descadastrar, gerar um estresse. Esse estímulo tem que ser muito, muito personalizado. Aquilo que a gente falou no começo. O meu estímulo é diferente do seu, que é diferente da TK, que é diferente de todo mundo. Entendeu? Perfeito. Lá na pesquisa também tinha um pouquinho dos desafios dos profissionais de marketing, né, na promoção e envolvimento do cliente. Poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre isso? Nos desafios específicos, primeiro, como sempre, é o preço, né? O preço é o budget, né? O orçamento. Né? A gente sabe ali que orçamento é uma coisa... Mais de 60% falou que o orçamento é a principal dor. Os outros 40% que falaram que no orçamento não era dor estavam mentindo, que é uma dor para todo mundo, a gente sabe disso. Mas, além disso, entra nessa questão de realmente de organizar os dados. Tá? Ou seja, a gente está mudando dessa estratégia multicanal que a gente falou no começo aqui para quebrar esses silos dos resultados, conseguir ver isso de maneira integrada, fazendo com que um ajude o outro, né? E por último também nessa questão da personalização. Isso ainda é alguma coisa que precisa de algum ajuste, as pessoas estão tentando fazer isso. E quando fala em personalização, engloba a segmentação também, que eu acho que são os pontos chaves aí para você conseguir ter a receita correta para conseguir trazer retorno disso. Legal. E, né, a gente falou ali, tem um pouquinho dessa falta de clareza em relação a dados, né? Por mais que você falou ali, né, por exemplo, que a plataforma de vocês pode ajudar isso, a gente tem várias plataformas no mercado, né, em N segmentos que podem ajudar, mas para quem realmente tem essa falta de recurso, como que ela poderia começar a passar a ter mais clareza, assim, nos dados, para começar a pensar mesmo de uma forma mais analítica, né, para começar a estruturar, fazer alguns MVPs, para começar a conseguir se provar ali para ter a verba para começar a investir em plataformas, né, mais robustas, que tragam aí Eu acho que isso vai, eu te falo, acho que independente da quantidade de budget que você tenha, a importância aqui é a questão da cultura de dados. Né? De você estar realmente montando uma estratégia que você vai analisar os dados e vai fazer com que ele funcione. Também tem alguns clientes aqui que utilizam a nossa ferramenta e que reúnem os dados, mas que não tomam essa ação baseadas nos dados. Então, acho que tem que ter muito disso. Tem que ter essa, vamos dizer assim, antes de começar, antes de gastar, tem que, cara, se pensar, putz, vamos realmente construir essa cultura dos dados? Vamos conseguir trazer esses dados e vamos agir em cima disso? E aí você começa a fazer coisas mágicas, ou seja, então você tem ferramentas hoje de Google Analytics, de Firebase, de qualquer tipo de coisa que já traz uma informação legal. Então dá para usar uma ferramenta de BI gratuita, alguma coisa assim, e fazer a análise desses dados. Então eu falaria que antes de tudo é ter certeza que
não adianta, de novo, falar para o cara, vai lá e compre a Ferrari dos dados. Sim, não é nada disso. Você não sabe dirigir, Não sabe você vai sair e não vai funcionar. Eu acho que você tem que aprender a dirigir primeiro, tem que aprender a lidar com os números, começando do básico, e aí usando isso. Ou seja, putz, olha que legal, uma correlação dessa com outra e tal. Então, acho que tem essa organização. Tem algumas ferramentas que são gratuitas e que vão poder trazer dados bem interessantes para começar a ver, putz, olha, tem aqui uma tendência, conseguimos fazer isso, conseguimos fazer aquilo, com coisas básicas, gente. Dá para começar a fazer isso sem sombra de dúvida, até chegar num momento que a gente vai conseguir, como eu falei, conseguir mandar um e-mail para cada um com uma ferramenta, com uma SMS ou qualquer que seja a comunicação, mas que seja especificamente para um estímulo para essa pessoa consumir. E acho que começar pelo básico, né? Acho que a maioria não faz, né, esse básico, né? Ter esses dados bem claros e ver o que são as métricas de sucesso para o seu negócio e daí começar a traçar pequenas evoluções. Pô, isso aqui tem um problema aqui, vamos tentar mudar esse número e indo até chegar num nível desse, né? Eu queria que você falasse como que a MoEngage, né? Quando tá na MoEngage, na minha visão, você já elevou um nível ali, foi para um outro ponto. Como a MoEngage consegue ajudar toda essa parte de dados? O que tem lá na ferramenta que o gerente, né, de um e-commerce, né, um head de marketing, teria para criar essas estratégias e tudo mais? São alguns passos. O primeiro dela, como a gente já falou aqui, é essa organização dos dados. Eu consegui ter essa visão única do cliente. Tá? Eu tenho lá, hoje na MoEngage, são mais de 2,5 bilhões de perfis de consumidores que eu tenho ali. Tá? Então, eu consigo buscar nesse perfil essas informações que a gente falou. O que essa pessoa consumiu, o que ele fez, quantas vezes ele está, não sei o que são as informações básicas para você gerar esse tipo de análise. Aí a gente consegue também fazer toda essa parte de segmentação. Tá? Então, tem alguns dados, como, de repente, matriz RFM, que a gente já gera automaticamente, mas você pode criar sua própria segmentação, tem esse tipo de coisa. Tá? E depois também entender na questão de canais, ou seja, que tipo de comunicação eu vou fazer para cada cliente. Então, a ferramenta da MoEngage já permite essa orquestração automatizada de cada ciclo do cliente. Então, se ele comprou, o que ele fez, se ele não comprou, como é que faz. Então, você já tem todas as campanhas já são orquestradas dentro da ferramenta da MoEngage. Algumas delas automatizadas, algumas delas podem ser pontuais que você coloca, e algumas também meio que geradas por inteligência artificial. Né? Então, você consegue gerar dentro da ferramenta teste AB, você consegue gerar uma série de outras coisas que vão fazendo com que você consiga. Então, acho que a plataforma, enfim, e ali o terceiro módulo é o nosso módulo de Analytics, né? Que vai trazer todas essas análises aí também desse tipo de coisa. Qual que é o caminho que o usuário chegou até a compra, onde ele parou, se tem algum gargalo, se não tem, esse tipo de coisa. Então, você consegue fazer. Então, acho que sumarizando aqui é a organização, tá, dos dados em um lugar só, obter esses insights e gerar campanhas automatizadas dentro da própria ferramenta para que você consiga fazer esse disparo, ter a parte dos analytics para que você consiga identificar novos caminhos, né? E tudo isso amarrado com essa inteligência artificial que vai trazer muita coisa que você consegue usar também, agrupar e fazer as campanhas específicas para os clientes. Legal. Parece muita coisa, muito complicado. Não é, gente, não é uma coisa que... acho que o primeiro passo é aprender a analisar, né? Exato. Para daí tomar os insights e fazer algo. Não pensar, não, vou fazer isso, fazer aquilo. Porque fulano falou, faz isso, faz um fluxo tal. Não, analisar o seu cliente. Cada uma coisa vai funcionar para a sua e empresa, analisar né? muito bem seu cliente, ver, tá acontecendo isso, esse caminho que ele toma. Mas eu acho que eu posso intervir, né? O que a gente consegue fazer ali na MoEngage é derrubar as paredes dos silos, ou seja, conseguir integrar todo tipo de ferramenta numa plataforma só e que você consiga puxar todo tipo de análise de maneira simples, né? Ou seja, já consegue gerar relatório, já manda relatório para o chefe, já faz tudo esse tipo de coisa de maneira só. Não é que você tem que pegar ali o que veio do Google Analytics, o que veio da MMP, o que veio da não sei o que e tal. Nossa ferramenta se integra com todas essas outras ferramentas, tá? Tem integração nativa aí com uma quantidade imensa de ferramentas de dados e se integra também com os BIs, ou seja, se você tem ali um BI que você já está rodando, eu posso pegar, organizar e já exportar de repente para o seu sistema que você tem de dados, se você não quiser usar a MoEngage como ele. Tá? Então é muito modular nesse sentido. E é uma grande organizadora das informações e que vai te trazer esses insights para que você consiga ter um retorno melhor aí das suas campanhas.
Legal, você tem mais tempo ali para otimizar, né? Porque Exato. quando a gente fala de e-commerce é tudo muito otimizado. E dentro disso ali, o que a pesquisa trouxe, né, dos próximos investimentos, o que o pessoal pensa em investir aí em 2024, né? Se isso tá meio baseado ao que o pessoal daqui também. Eu acho que, de novo, voltar a ser até insistente com isso, mas a palavra da vez ou do ano é a inteligência artificial. Eu acho que ela chegou realmente de verdade aí para você conseguir ganhar escala com isso, definitivamente, né? Então esse é um ponto que apareceu bastante. E outras coisas que a gente falou muito também nessa questão de segmentação e personalização. Acho que esses são o que está no radar do pessoal aí para os anos futuros. Boa. E quais os principais colaboradores, né, que a empresa precisa ter para uma construção de um marketing cross-channel, segundo a pesquisa lá que vocês fizeram? Olha, eu acho que, de novo, é um pouco do perfil das pessoas. Eu acho que o marketing já vem passando por isso para ter perfis cada vez mais analíticos nesse sentido, né? E você conseguir ter pessoas que vão conseguir... quando a gente falava em marketing no passado, era muita questão do glamour, da criação, desse tipo de coisa. Agora está muito mais... Foi para uma outra vertente, para a questão... que eu me fiz faculdade de publicidade. Até hoje estou esperando o glamour dessa profissão, gente. Então, e agora mais ainda, se você pegar até as próprias... Conforme meus filhos foram para a universidade, eu vi algumas linhas, eu estou vendo que até as próprias universidades estão indo muito para esse caminho, né? Para a questão de você ter uma formação de um profissional muito mais analítico. Né? Ou seja, a campanha em si ou o criativo é uma coisa que é importante, sim, mas ele vai estar junto com uma série de outros KPIs que estão colocando ali dentro e não tem mais aquele negócio, existiu uma campanha, não, tem campanha A, B, C, tem esse tipo de coisa, então acho que está indo muito para esse caminho, para a questão da formação analítica, virou uma dinâmica muito mais de número, né? Muito mais uma ciência exata do que uma ciência humana como era no passado, né? Nesse sentido. Principalmente quando a gente está falando, não estamos falando aí de branding, né? A gente está falando aqui de marketing, de performance, então definitivamente a gente está muito focado para esse tipo de coisa. Então pessoas que consigam entender, que sejam analíticas, que consigam também utilizar essas ferramentas, né? E saber do potencial todo que você tem para conseguir trazer o seu cliente. Que esse é o ponto, né? As ferramentas, por si, elas já vão fazer todo o operacional, né? E aí que fica para você essa parte estratégica mesmo. Você tem que ser pensante e entender todo o teu mercado de forma macro ali, senão você não vai conseguir utilizar a ferramenta. Não adianta gerar o dado, potencial, né? Que a ferramenta pode alcançar, né? Porque eu vejo hoje no mercado várias ferramentas que são legais, mas elas não têm um dado, o cliente não quer parar para pensar, para utilizar o potencial da ferramenta. E aí também não adianta, né? A gente continua nesse impasse. Infelizmente a gente vê gente que fala, não, porque eu tenho isso, tenho aquilo e tal, não sei o quê, mas por que você está usando? Não estou usando. Aquele negócio da gente... Eu brinco Fica aqui, inflando a tua operação, inflando e não... Eu brinco aqui, né, que as ferramentas são como uma grande academia, né? E você pode ter a melhor academia do mundo, mas se você está indo lá para andar na esteira só, cara, anda na rua, né? Não usa a ferramenta para conseguir trazer isso. Então tem que usar realmente a ferramenta. E como você falou, a ferramenta ela é um meio, né? Ela é um caminho e a ferramenta vai te trazer coisas, mas a inteligência de alinhar o que os dados estão trazendo com a estratégia que você tem da empresa, é aí que está a mão de obra. A mão de obra vai fazer justamente isso, o casamento dos dados com a estratégia para conseguir alinhar o que os números estão dizendo e que os acionistas estão pedindo, né? Perfeito. Daniel, de tudo que a gente falou aqui, tem alguma coisa ainda que você quer trazer para a gente? Algum insight, alguma coisa que a gente não perguntou aqui, que você acha relevante o pessoal saber, observar? Não, gente, acho que a gente cobriu bastante aqui, falou rapidamente, mas falou de bastante coisa, né? Claro que cada uma delas a gente consegue ir até o fundo disso, mas de novo, volto a sugerir aqui que vocês deem uma olhada na pesquisa. No próprio site da MoEngage tem muito material também falando sobre isso, tem estudos de caso, tem bastante coisa interessante ali que mostram os desafios e que mostram como a gente pode melhorar isso, né? Então acho que é basicamente isso. E de novo, insisto com vocês para
pensarem um pouquinho no que a gente chamou aqui de reaquisição, né? Que a gente fez um termo novo aqui, pensar com carinho nisso, pensar com muito carinho na personalização e na estratégia cross-channel, gente. Que então, não é possível trabalhar hoje com as ferramentas que a gente tem, com o orçamento apertado que a gente tem, é possível trabalhar de uma forma mais inteligente. Mais do que possível, é necessário. Eu acho que a gente vai ter que ir, de novo, não tem escolha. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer e sabendo usar, te garanto que o retorno vai ser imediato, gente. A gente conseguir fazer com que você consiga trazer um pouco do que a gente falou aqui de personalização, de segmentação, de utilizar um canal para ajudar o outro, mas mantendo a mesma linha de comunicação, o retorno garanto para vocês que vai vir rápido. Perfeito. Quer deixar mais alguma pergunta? Isso, para fechar, eu queria perguntar o que você recomenda para o pessoal, tipo, um step by step, assim, o que ele deveria fazer. Meio que um resumo de tudo que a gente falou, mas para ele trilhar essa jornada e começar a trilhar isso. Porque o que a gente falou lá na pesquisa, né, foi 60-40, mas aqui no Brasil eu acho que ninguém tá olhando tanto. Todo mundo tem ali, tem essa dorzinha, mas estamos aqui no Google. Eu acho que a escadinha nessa questão do que a gente falou são 3 sopas de letrinhas, né? Começa com o CRM. Eu acho que todo mundo hoje tem o CRM, né? Sim. Eu acho que a gente tem que evoluir do CRM para uma CDP, né, que é a plataforma de dados, que é conseguir trazer dados do CRM, dados de vendas, tudo para ter essa visão unificada. E, por último, ir para a CEP, né, que a partir do que eu tenho os dados, como é que eu vou conseguir engajar? Como é que eu vou conseguir gerar insights? Então, eu seguiria um pouco essa trilha. Claro que cada um vai estar em um etapa, alguma coisa diferente, não sei o quê, mas eu iria nesse caminho. Tem um CRM, começa a pensar no que é uma CDP. Que não é uma coisa, não é mais como era no passado, algo só de empresa grande, de não sei o quê. Eu acho que isso é necessário hoje, você ter a visão unificada do seu cliente e fácil, ou seja, conseguir em um minuto puxar. Não uma situação que você vai ter que fazer uma query, rodar ali, fazer. Não, a gente está fazendo soluções que vão te ajudar a ganhar tempo, ganhar escala nisso. Então, CRM, CDP e aí para a CEP, que é onde a gente está hoje, né? Que é justamente a partir do momento que eu tenho essa visão única, como é que eu vou atuar nesse cara? Como é que eu vou gerar a comunicação? Como é que eu vou fazer esse tipo de coisa? Né? E aí também saindo do marketing monocanal para o multicanal e para o cross-channel marketing. Então, são essas 2 trilhas que eu sugeriria aí para as pessoas fazerem. E tem muita coisa disponível, gente, tem muito material, muita ferramenta legal. A gente falou de alguma coisa aqui, mas dá para a gente ir muito mais a fundo dentro de cada um desse segmento. Estratégias específicas para o e-commerce, mas estratégias específicas para outros segmentos também. Estratégias específicas para quem tá. Isso aqui a gente falou muito do B2C, mas dá para fazer isso também, de certa parte, para o B2C também, para o B2B, aliás. Então, acho que esse é o caminho. E o comprador hoje, o usuário, ele é cross-channel. Ele está no físico, está no digital, ele está no Instagram, ele está no Google, ele está em tudo. No celular, no computador. Mudou, né, gente? Você não está mais sentado na sua loja esperando o cliente chegar. Não. A gente está atrás do cliente. Eu estou buscando o cliente onde ele está. Inclusive, quando seu cliente está na sua loja, ele está vendo outro para Exato. N vezes você vai na loja para provar a roupa e depois compra no e-commerce. Exato. E é isso. E assim, ou seja, então e mudou. No orgânico, no anúncio que você viu e vai embora. A cultura é essa. Não é o cliente que vem atrás da gente. A gente que vai atrás do cliente, independente do canal que ele esteja. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Né? Perfeito. Tá bom? Quer deixar a tua rede social aí para quem quiser bater um papo com você? Tá, eu tô no LinkedIn, Daniel Simões. Não sei exatamente, mas procura Daniel Simões, Moingate, vocês vão me achar por lá. Tá? Tenho um prazer aí de falar com vocês, de falar. É um tema que eu gosto muito e venho me especializando aí nesse tipo de coisa e que eu acho que tem muita coisa para ser feita, algumas coisas muito legais já sendo feitas, mas acho que estamos só começando ainda com esse tipo de coisa que realmente tem muito aprendizado e estou junto com vocês aí para aprender, para trocar ideia da exposição. Perfeito. É uma linha que a gente está indo também, né, Rafa? De trabalhar muito essa hipersegmentação. A gente acredita que não é nem o futuro, esse aí já é o presente, a gente já está atrasado, na verdade. Então, eu gosto muito desse assunto. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Pelo convite. Vocês que assistiram até agora pela paciência. Espero que tenha aceitado e estamos à disposição, tá bom? É isso aí. Um abraço, gente. Obrigada, gente. Até mais.